As fortes chuvas que caíram durante a semana na região causaram muito transtorno. Alagamentos, casas inundadas e estragos em árvores e avenidas foram comuns em várias cidades da região metropolitana. As explicações sobre as causas dos temporais e o que pode acontecer nas próximas semanas são os assuntos da nossa entrevista de sábado. O fato que marcou a região nesta semana foi a chuva, né? Muitos moradores ainda contabilizam os prejuízos. Ruas alagadas, casas inundadas, móveis perdidos, crateras se abriram. Enfim, a lista de problemas aí é extensa e continua. Sobre essas chuvas que vêm caindo normalmente no final da tarde e o calorão que anda fazendo durante o dia, a gente conversa com o pesquisador meteorologista do CPTEC-INPE, Gustavo Escobar. Gustavo, boa noite, obrigado por ter aceito o convite aqui do Band Cidade. Boa noite, é um grande prazer para nós ficar aqui atendendo vocês sempre. Essas fortes chuvas que atingiram a região e que caem normalmente no finalzinho da tarde, início da noite, são comuns neste período, durante o verão? Sim, são comuns, são fenômenos característicos desta época do ano, geralmente no verão, em grande parte da região sudeste, incluindo a nossa região do Vale, Litoral e Serra, se caracteriza por temperaturas elevadas, alto conteúdo de vapor de água, de umidade, e essa combinação, temperaturas elevadas, umidade do ar também elevada, forma as típicas pancadas de chuva, que ocorrem principalmente a partir da tarde e o início da noite, provocando, como você falou, fortes impactos na região. Essas pancadas de chuva que vêm ocorrendo vêm com um volume de água muito alto, né? Em poucas horas chove demais. Esse volume é normal? Está dentro do esperado? É comum porque, como falei recentemente, o alto conteúdo de vapor de água se transforma em chuva. ¿Sí? Depois isso acaba se transformando em chuva e a chuva geralmente é volumosa em algumas localidades, em pouco tempo chove bastante e por isso provoca impactos significativos. Chuva volumosa em curto período de tempo, ou seja, que te mede a intensidade da chuva, é a característica que provoca mais impacto na região. Como você falou, provoca inundações repentinas, enxurradas, além dos danos que também provoca devido a que essa chuva geralmente vem acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento, ventos às vezes que ultrapassam os 70, 80 km por hora ou mais. Isso provoca queda de árvores, destelhamento de casas, enfim, impactos nas áreas afetadas. Aqui na região a produção rural é muito forte, mas essa variação, muito calor durante o dia, chuva no final da tarde, pode trazer prejuízos para as plantações, para o homem do campo? Aí depende muito do tipo de cultivo, de cultura. Geralmente quem trabalha com hortaliças, que são muito sensíveis a, por exemplo, o vento forte ou até granizo, pode destruir praticamente toda uma colheita. Então quem trabalha com esse tipo de cultura tem que tomar muita precaução. Ou também, vamos supor, quem trabalha com gado, geralmente tem que proteger o gado, principalmente das descargas elétricas. Às vezes os raios atingem árvores e geralmente os animais ficam embaixo das árvores e acabam sendo atingidos. E as temperaturas, né? Tá quente demais, um calorão que anda fazendo, o que os termômetros vêm registrando, está dentro do comum para essa época? Sim, está dentro do normal, o que a gente considera normal. Tem alguns verões que são um pouquinho mais quentes, outros um pouquinho mais não tão quentes, mas agora o que a gente percebeu, pelo menos a última semana, que o céu ficou com pouca nebulosidade, não tinha muita nebulosidade, então isso permitia que a radiação solar atingisse mais em cheio na região e provoca elevadas temperaturas. As temperaturas atingem valores um pouco mais altos, e depois vem as pancadas de chuvas fortes, mais no final da tarde ou noite. Agora se normalizou um pouco o tempo, agora já começa a chover um pouco antes. Mais calor, mais chuva, o que dá para a gente esperar dos próximos dias aí, Gustavo? A tendência é bastante semelhante. Esta semana mudou um pouco o tempo. Por exemplo, os próximos dias a gente vai ter uma área de baixa pressão que vai se aproximar do litoral paulista. Isso vai deixar o tempo um pouco mais fechado. Pode fechar um pouco mais o tempo, principalmente no litoral.
vai ficar mais nublado, mas mesmo assim o tempo vai ficar abafado, úmido, aberturas de sol e temperaturas podem ficar um pouco mais baixas em função da cobertura de nuvens, principalmente a partir deste sábado. O que a gente está vendo aí então é meio que tudo ao mesmo tempo agora, né? Raios, chuva, ventos, um problemão para as cidades, né? Isso também tem que ter muita precaução. A atividade elétrica é muito comum nesta época do ano. Então, a recomendação é não ficar expostas ao ar livre, sempre ficar em lugares reparados. A gente não recomenda ficar embaixo de uma árvore, porque a árvore geralmente atrai os raios, ou ficar exposto na beira da praia, caminhando com muita atividade elétrica. Isso é muito perigoso. O ideal seria ficar em casa, sim? Ou dentro do carro, por exemplo, você fica isolado dessa atividade elétrica. O que está acontecendo agora já é previsível, né? Essa chuvarada que anda caindo se repete há anos, sempre durante essa estação, né? Nesse período. O que a população e o poder público podem fazer para amenizar os transtornos causados pela chuva que já são esperados, né? Não, a gente tem que se preparar, como você falou, tem que evitar poluir também. A gente tem que aprender também a não poluir, a jogar lixo. Isso contribui para entupir bueiros. Isso favorece depois, quando tem essas chuvas fortes, a provocar inundações. Tem algumas coisas que a gente pode, não é só o poder público, senão a gente, não? Tem que tomar esse tipo de medidas, cuidar o meio ambiente, sim? Que é isso que a gente sempre divulga. É uma forma de mitigar um pouco esses impactos, que parte dessa responsabilidade tem que sair da gente. Eu, pelo menos, penso dessa forma, não é só responsabilidade do governo que está de turno, não é? Também a gente tem essa responsabilidade. Gustavo, quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, o CPTEC Imp também sempre com as portas abertas aqui para a gente. Muito obrigado. Certeza que essa conversa esclareceu o pessoal de casa sobre essa chuvarada que anda caindo aqui na região. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem vindo e a gente, mais uma vez, fica sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com Gustavo Escobar, pesquisador meteorologista do CPTEC Imp. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Otávio. Agora a gente confere a previsão do tempo para o domingo em toda a região. A próxima madrugada não vai ser tão abafada quanto a última. O domingo terá maior nebulosidade. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí terão 26 graus de máxima. No Vale, chove a qualquer hora e o calor continua. Paraibuna com termômetros a 31 graus. Taubaté, Piquete e Arapeí, máxima de 32. No litoral norte, São Sebastião e Ubatuba terão domingo de praia e máxima de 33 graus. São Luís do Paraitinga teve hoje 31 e muito carnaval. Para o domingo e a segunda-feira, aumenta a nebulosidade e as temperaturas máximas diminuem. Caraguatatuba terá mínima de 23 graus no início da manhã deste domingo, que terá muitas nuvens, e máxima de 31 graus. Depois do intervalo, Ilhabela começa a Operação Praia Limpa. E tem as dicas da nossa agenda cultural. Voltamos em instantes, agora 7 e 8.